paz do Senhor, sejam todos bem-vindos a mais um programa Adna Goiabeiras. E hoje nós temos um programa diferente. Nós vamos tratar de temas bíblicos, falarmos algo diretamente para o seu coração do que a Bíblia fala, do que a Bíblia nos ensina. E hoje é um primeiro programa que é dirigido pela Escola Bíblica Dominical. Meu nome é Jaqueline Albino, eu sou superintendente da Escola Bíblica Dominical e estou aqui para tratar desses temas com alguns convidados. Hoje nós temos dois convidados, o pastor Wever, que aqui está conosco, e o nosso presbítero Vinícius. Então eu gostaria de passar a palavra ao pastor Wever, que vai dar suas boas-vindas. Amém. Boa noite, a paz do Senhor, que é o presbítero Vinícius. Todos vocês que estão nos assistindo aí, nos acompanhando, é muito prazer nós estarmos aqui, né, falando sobre a palavra do Senhor, mais especificamente sobre esse projeto tão lindo, tão antigo, né, forte nas igrejas, que é a Escola Bíblica Dominical. Então, gostaria de passar ao presbítero Vinícius para dar suas boas-vindas. Uma boa tarde a todos que nos assistem, já um começo de boa noite, você que nos assiste pela TV Cidade Verde. Obrigado, Jaqueline, pelo convite. O pastor Wever falou um negócio que é muito interessante, né? A EBD é uma das instituições mais antigas da igreja, né? E eu fui formado pela EBD, então para mim é muito gratificante estar aqui, né? Participando desse momento com vocês. Muito obrigado pelo convite. O que eu gostaria de dizer a vocês é que todos os nossos estudos eles estão dirigidos através de uma revista que nós, das Igrejas Assembleias de Deus, nós adotamos para as nossas escolas bíblicas que acontecem aos domingos, né? Por isso, Escola Bíblica Dominical. E a nossa igreja adota a revista Lições Bíblicas, essas que vocês vão ver aí, que está na tela, e ela traz neste trimestre, ela é trimestral, ela traz nesse trimestre esse tema, em defesa da fé cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. Quem edita essa revista é a Casa Publicadora das Assembleias de Deus, conhecida como CPAD, e nós vamos então nos basear aí nossos estudos, as nossas discussões, através desses temas que estão nessas lições dessa revista. Eu já quero iniciar a pergunta aqui para os nossos mestres. O que seria então uma heresia, pastor Wever? Amém. Nós tivemos essa quarta lição hoje pela manhã, mas na primeira lição, lá no dia 5 de janeiro, nós aprendemos o que é a heresia, né? E lá ensina que ela vem do grego aireses, que significa seita. E se for levar aí a palavra para o Novo Testamento, ela vem relacionada à ruptura. Então, a gente pode, de uma forma que o pessoal em casa possa entender melhor, uma forma mais um jeito mais informal de falar, é o que está contra aquilo que nós aprendemos da palavra do Senhor, né? Aquilo que está fora da palavra, fora dos conceitos bíblicos, dos princípios bíblicos, de um jeito mais informal, seria isso. Presbítero Vinícius, por favor. Qualquer ruptura que a gente vê contra a palavra, né? O Wever usou uma palavra que eu acho interessante. Então, tudo que vem romper contra o que está escrito na palavra de Deus, nos preceitos bíblicos, né? Ela é uma heresia, né? Está contra a palavra. Por exemplo, se a gente entende, conhece que Jesus, né? Ele veio à Terra. Aqui ele foi Deus e homem, né? Tem muitas pessoas que não entendem isso e quando aplicam uma visão diferenciada disso, dizendo não, que aqui ele foi só homem, ele não tinha mais a divindade, isso pode ser uma heresia. É um exemplo? Isso, é um exemplo. A gente pode trazer como base para que nós possamos ter esse posicionamento de defender. Nós até vimos também na primeira lição sobre a apologética, 1 Pedro 3:15, que fala, né, que quando perguntarem sobre a certeza, a convicção, o motivo da nossa fé, que nós estejamos prontos, preparados. Mas nós vamos falar então da lição de hoje. Nós Amém. fizemos essa introdução, porque a revista fala, mas já estamos aqui para falar da lição número 4, né, que fala sobre um Deus triuno. E aí eu queria perguntar como é que pastor Wever, esse Deus 3 em 1 aí, como é que o senhor explica isso para nós? Amém.
Eu gosto sempre de, como eu disse, né, anteriormente, eu gosto de falar de uma maneira mais informal. A gente traz a palavra, a origem, essas coisas e tal, mas para quem está nos ouvindo, né, quem está nos assistindo, muitas vezes, até na EBD, eles não têm, eles querem saber o grego, não sei o que e tal, né? Então, assim, a gente procura, como o Vinícius falou, saber explicar quem está nos assistindo, quem está nos ouvindo, né? Então, assim, esse Deus 3 em 1, eu até estava assistindo esses dias um pastor falando, é algo que se você for tentar explicar pela razão humana, pela lógica humana, é impossível, você não vai conseguir. Mas assim, eu preciso entender que na soberania de Deus, na onisciência dele, ele consegue ser 3 pessoas distintas, mesmo sendo apenas um. Aí no decorrer, no desenrolar aí, a gente desenvolve como é que é isso. Mas são 3, Pai, Filho e Espírito Santo, né? O Tri. Aí o Uno, são um só, que é o nosso Deus, o qual nós adoramos. E eu gosto muito de dizer assim, né, que para os meus alunos, que nós, quando Deus fala lá no início, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, ele já está falando da sua trindade. Como é que Deus está conversando com quem nesse diálogo? Qual que é o diálogo de Deus? Com quem? Né? Então você já vê a personificação ali, a presença da trindade, né? Já na criação. E aí quando ele fala de fazer o homem à sua imagem e semelhança, ele está falando da Imago Dei. Ou seja, nós somos corpo, alma e espírito. Nós também somos tripartícipes, né? Ou triunos, né? E porque ao contrário disso, né? Se você separar Deus ou segregar Deus, ele seria uma tríade. Ele não é uma tríade. Ele não é 3 pessoas com 3 ações que se formam um único Deus na união. Não. Ele é 3 em 1. Então, eu sei que parece aqui que é difícil, né? As palavras são difíceis, mas como eles disseram, a gente tem essa visão para que nós entendemos que essas 3 pessoas, né? Que no icismo ele diz que não são 3 pessoas. Né? Mas aí a gente acredita sim que são 3 pessoas, como o pastor Wever disse, e que há essa unidade, né, em um só Deus. Então, fica aí, se vocês tiverem alguma dúvida, nos procure, mas é essa visão que nós adotamos aqui na Assembleia de Deus. Eu gostaria também de perguntar para vocês sabem de algum texto bíblico que a gente possa encontrar no Antigo Testamento ou no Novo Testamento que fale sobre o que nós estamos dizendo, esse Deus triuno? O presbítero Vini já citou um aqui bem interessante, né? Que o pessoal fala, como ele falou, só o Novo Testamento. Ele já mandou um do Antigo Testamento aqui muito bom, né? Na criação, desde o início lá, né? O Senhor, ele disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Em contraponto, Jaque, eu quero trazer aqui um texto bíblico que gera discussão quando o pessoal do triteísmo quer... Não, mas na Bíblia está isso. Quando lá na crucificação, há uma fala de Jesus que o pessoal do triteísmo eles usam muito. Eles falam assim, mas por que então, se eles são um só, por que Jesus disse assim, por que me desamparaste? Se eles são um só, como é que Deus desamparou ele? Como é que... E aí, como eu gosto de usar os exemplos nossos aqui, dia a dia, vou usar um bem bacana. Eles são um só, mas são 3 pessoas com funções diferentes, como nós já falamos. Aí eu passei por uma situação no último sábado, nós estávamos treinando na academia, eu e alguns irmãos aqui da igreja, e aí o Isaac estava com a gente, o Vinícius sabe que o Isaac ele pega pesado também, né? Assim como o Vinícius. E ele falou, bora varão, não sei o que, você aguenta. Na hora que eu terminei, que eu estava no final do treino, era o último exercício, nós estávamos fazendo deitados. E aí eu fui levantar. No que eu fui levantar, eu já coloquei o braço aqui para apoiar e levantar. O meu cérebro mandou esse comando. Eu já fui, e meu sentimento também, vou levantar. Na hora que eu coloquei o braço, eu desmoronei. Meu braço, eu não senti o braço. Eu caí assim, era como se meu braço pudesse falar o que Jesus falou. Né? O cérebro falar o que Jesus falou. Ué, meu braço, por que você me desamparou? É a mesma coisa. É um só, é um corpo. Sou eu ali, apenas eu, de maneira singular. O meu cérebro, o meu sentimento, ele tinha, não, essa ação.
Só que a função do braço ali não tinha como. Ele não respondeu, né? Ele não respondeu. Então, da mesma forma, Jesus Cristo estava ali exercendo a função que era dele. Era ele que era o sacrifício, não Deus. Então, quando Jesus ele fala, por que me desamparaste? Ele está se oferecendo ali como sacrifício. Não quer dizer que ele não é Deus ou que Deus se separou e agora são três diferentes. Não, é a mesma coisa desse exemplo aqui. Os três estão ali, mas o meu cérebro não pôde contar com o meu braço naquele momento. Eu vou citar aqui um bem polêmico, tá? Aquele negócio de Vamos lá. polêmica, assim, até eu fico lançando essas polêmicas lá para os meus alunos na nossa aula, e depois eu acabo solucionando todos eles para que eles saiam dali já, sabe? Mas deixa eles queimar um pouco de fosfato. E Salmos 45, verso 6 e o verso 7, Salmo de número 45, o verso 6 e o verso 7 diz assim, ó: O teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Cetro de justiça é o cetro do teu reino. O Senhor, ó Rei, ama a justiça e odeia a iniquidade. Por isso, Deus, o seu Deus, o ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos seus companheiros. E aí você pensa, que história é essa de Deus ungiu a cabeça de Deus? Porque aí você pega, muitos pegam esse versículo isoladamente e falam assim, olha, tá vendo aqui, ó, é unitarismo. Ou o unicismo pode falar assim, não, tá vendo lá? Tá vendo? São três pessoas distintas, eles, né? Um tá ungindo o outro, né? E quando aí você pega Hebreus 1:8 diz assim, ó, na minha versão aqui, Hebreus 1:8 diz assim, ó: Mas o Filho diz: Ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Quem que é então que Deus ungiu? O próprio Jesus. Então fica claro aqui, né, o Antigo Testamento, porque esse aqui está no livro de Salmos, sendo validado lá pelo texto de Hebreus. Então a Bíblia, ela se valida por si só. Então você não precisa recorrer a um irmão recebeu uma visão e escreveu um livro sobre isso. Não, a Bíblia, ela por si só, ela se valida, ela se completa, ela é plena. Nós cremos na plenitude da Bíblia, né? Como palavra de Deus para nossas vidas. Então, ela por si só, ela se referencia, né? E traz a base para ela mesma em outros versículos, no Novo, no Velho. Você vê a distância de tempo entre a escrita de Salmos e a escrita aos Hebreus. E ainda assim, né, naquela época não se deixava um e-mail, não se deixava um recado, muita coisa era transmitida pela oralidade. Então isso comprova, inclusive, a questão da inspiração do Espírito Santo na Escritura Sagrada, né, a inspiração de Deus agindo na Escritura Sagrada. Então, de fato, Jesus também assim como o Espírito Santo, essa triunidade, né? Triuno. Muito bem, é interessante essa fala também, esse seu exemplo, e eu esqueci. Eu queria saber que horas são já, Thaís. Então, conversando. Thaís, Quanto tempo já? Teus erros. então 26. Tem Mais 26 alguns minutos. errinhos, deve estar com uns 24. Então pode falar, né? Aham. Então tá. 30, né? 30. aham. Vinícius, 6 minutos para a gente finalizar. fala de novo aí, só fala o final que eu lembrei do negócio para puxar, mas acho que eu já vou puxar outra coisa aqui. O final, que a inspiração do Espírito Santo de Deus nas Escrituras, algo que foi escrito lá em Salmos, depois A Bíblia se muito autofala. tempo. Vou falar. Então vou voltar aqui. Vou iniciar para puxar, não só para fazer um comentário. Tá. Então, muito interessante o seu exemplo, a sua explicação, Vinícius. E a gente sempre sabe, né, que a Bíblia explica a própria Bíblia. Então, se a gente quer uma resposta de algo que a gente leu ali, de repente está lá no Antigo Testamento, a gente vai lá no Novo Testamento, ou até em textos mesmo, seguidos, né, cronologicamente, digamos assim, na Bíblia, a gente pode entender esse contexto na própria Bíblia, né? Sim, sim. Eu queria aqui então falar de algo muito interessante que as pessoas talvez não percebam, que tanto no batismo que nós acreditamos, né, o batismo diz, batiza em nome do Pai, né, o que está lá em Mateus 28, Isso. 19, que diz: eu batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, vou
iniciar com o Vinícius dessa vez, pastor Weber. É, Por que será que a gente fala, é tão importante dizer desta forma que está sendo batizado alguém? Porque nós cremos no batismo bíblico, né? A exemplo do que Cristo foi batizado. Nós cremos no batismo por imersão, assim como ele foi por submersão, né? Ele foi submergido ao rio. E no batismo fica muito claro isso. Porque João Batista apenas batizava o povo para arrependimento, né? Aí vem Jesus ali ser batizado por João Batista. E ali no momento do batismo de Jesus por João Batista, isso fica muito claro, porque Jesus está se descendo as águas batismais. E nisso vem a palavra de Deus dizendo assim: Este é o meu filho a quem me comprazo. E o Espírito Santo desce na simbologia de uma pomba. Então isso tudo fica claro e evidenciado nesse batismo. Por isso que nós, aí depois ele diz, ide, né? E batizar, é para a gente batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Além da ordenança, fica claro o exemplo bíblico do batismo do próprio Jesus, para todos nós. Então isso, para nós, já é mais do que referência para que nós prossigamos nessa fé e acreditando dessa forma. É verdade. Pastor Weber? amém, é isso aí. Eu gosto de ir para aquela frase, para aquela que você disse sobre eles serem uma pessoa, né? Então para eu acrescentar aqui algo, não falar a mesma coisa que o Vinícius, cada um deles são uma pessoa. Cada um deles tem o sentimento, né? E quando eu sou batizado, como o Vinícius disse, né, para o arrependimento dos pecados, das coisas que eu fiz. Então, se eu estou ali num ato onde eu estou me arrependendo das coisas que eu fiz, e cada um deles é uma pessoa diferente, e eles têm o sentimento, a emoção, que é o que caracteriza alguém ser uma pessoa, né? Eu entendo que eu pequei contra cada um dos três também. Então, se eu estou sendo batizado em nome dos três, eu já estou sendo perdoado ali pelos três, os três estão avalizando e está tudo certo. Então, mostra ali, se eles são cada uma pessoa, eu sou batizado em nome dos três. Eu pequei contra Deus, né? Eu pequei contra Jesus Cristo, eu pequei contra o Espírito Santo, eu sou batizado em nome dos três, estou perdoado e pronto. Até na parábola do filho pródigo, se eu não me engano, quando o filho pródigo ele fala, eu vou voltar para a casa do meu pai, né? E quem sabe ele me receba como um claro servo. essa Ele chega, né? Ele chega e fala, pequei contra Deus e contra ti. É verdade. Então, é distinto. Você peca contra Deus, eu peco contra o meu irmão, eu peco contra Deus, eu peco contra o meu próprio corpo. E se são Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, pessoas diferentes, eu peco contra cada um dos três. E no batismo ali, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu estou acertando as contas com os três também. Boa, boa. Mas falando da personificação, da pessoalidade de cada um, né, que eu acho muito legal isso, Tiago capítulo 4, salvo engano, verso 3, em algumas versões diz que usa a palavra ciúme, que o Espírito Santo tem ciúmes. Sim. Como assim? É um sentimento que você e eu, nós temos, daquilo que é nosso. Então o Espírito Santo sente ciúmes. Aí a gente fala de não entristecer, como você falou no Espírito, né? Então, assim, olha que coisa, como existe uma pessoalidade em tudo isso, né? E isso é muito importante a gente ter essa noção e acreditar nesse processo, né? Acreditar nesse processo. Paulo fala em Coríntios que há um só Deus, né? Mas ele vem falar dos dons também, depois ele fala dos dons, que há diversos dons, mas o Deus é o mesmo, né? O Espírito, depois ele fala que o Espírito é o mesmo. Então ele vem mostrando a trindade em todo esse processo, falando inclusive da diversidade de dons, usando o exemplo que o Weber usou. E eu acho assim que nós temos muitas bases bíblicas para fundamentar aquilo que a gente acredita, né? E basta você que nos assiste aí pela TV Cidade Verde, ou nos assiste pelas redes sociais, você que nos acompanha, se você tem desejo de aprender mais sobre a palavra de Deus, eu já estou tomando a frente aqui da Jaqueline, Não, é vontade. porque eu sei que ela ia falar sobre isso. Mas assim, entre em contato com a igreja através do telefone da igreja, peça para você receber o link no domingo de manhã, é online, você acompanha da tranquilidade do seu lar ali e você vai aprender muito acerca da palavra de Deus, porque é ela que nos fundamenta. Ela que nos fundamenta, a gente olhar pelo prisma daquilo que Deus deixou para nós, do que Ele quer para nós. Ele responde muita coisa, eu creio muito na atualidade bíblica, Jaqueline.
Então, tudo que a gente está discutindo aqui, mas para que vai fazer diferença? Eu descobri se Deus é 3 ou é 1, ele é meu Deus. Faz muita diferença. Faz muita diferença, porque a Bíblia diz que aquele que, né, que nós quando temos consciência e pecamos contra o Espírito Santo, o que acontece, Weber? Quando nós pecamos contra o Espírito Santo, agora você me pegou. Não tem perdão. Ah, tá. Achei que era alguma outra coisa. Você achou que ia Vai fazer cortar, vai cortar. Então, assim, é muito importante que a gente saiba aquilo que a gente acredita, e é importante sim a gente saber por que que Deus é 3, por que que ele é 1. Porque dessas divisões, para que você não caia, né, em qualquer vento de doutrina. É importante sim você saber acerca do Espírito Santo, saber sobre Jesus, saber sobre Deus, porque foi Jesus que se entregou por nós na cruz, né, Jaqueline? O pastor Weber deu um exemplo muito interessante, né? Dele estar ali preparado num churrasco em família, mas aqui está dizendo para a gente combater. Qual é a melhor forma, então, de combater? Pode ser. Jaqueline, eu tenho eu aprendi, você conhece muito bem Silvano, o presbítero Silvano do Carmo, que foi um grande incentivador da minha vida, assim, para me orientar acerca da pedagogia, né, utilizada na igreja para o ensino. E ele me ensinou a combater de uma forma não imbatível, sabe? Eu aprendi isso e isso tem dado muito certo. É certo que cada um tem um perfil. Eu tenho aquelas pessoas que são mais imbatíveis. Se você for discutir alguma coisa biblicamente com a minha esposa, ou com a Thaís, ou com algumas pessoas que a gente conhece, você vai ver que ela vai colocar o dedo, vai falar alto, vai mostrar e vai folhear a Bíblia. Lê aqui, lê aqui. Eu sou menos imbatível, assim, nesse sentido. Eu gosto de explicar e buscar que aquela pessoa tenha uma compreensão. E eu acabo. E para que isso? Mas como isso vai acontecer? Para que isso aconteça, eu tenho que ter fundamento bíblico. Eu tenho que ler a Bíblia, entender e acreditar naquilo que eu estou aprendendo. Então eu tenho que entender aquilo que eu acredito, na verdade. O correto é eu entender aquilo que eu acredito. Porque se eu não tiver entendimento daquilo que eu acredito, tiver um viés de dúvida, depois qualquer discussão bíblica, ou eu falo discussão não na briga, não, sabe? Mas num diálogo. Qualquer diálogo bíblico vai te gerar, vai acabar trazendo mais dúvidas para você. Então é bom que você tenha uma compreensão muito firme daquilo que você acredita. O que é o credo da Assembleia de Deus? Tem muita gente que está na Assembleia de Deus há anos e não conhece o nosso credo. Nós temos 14 coisas ali que a gente acredita e rege tudo que a gente faz hoje na Assembleia de Deus, desde ensino, desde culto, desde muitas palavras, desde os louvores ministrados. Tem um pastor que eu gosto muito de ouvir, César Cavalcante. Eu discordo dele em um posicionamento apenas, mas é um posicionamento, como a gente fala, que não é questão de salvação. Então é questão de interpretação e ela abre ali tanto para a visão que eu acredito, que nós acreditamos, quanto a visão dele. Não é questão para salvação, então a gente não pode colocar como uma heresia ou algo assim, mas é uma linha teológica também dentro que nós acreditamos, que nós estudamos, e é motivo de discussão até hoje, vai ser até Jesus voltar. Mas é um pastor de muito conhecimento bíblico. Ele é professor de hebraico bíblico, inclusive, é um profundo entendedor do grego também, e ele ensina muito bem. E de vez em quando vai uns pastores debater com ele, com as heresias lá. Ele mantém a calma em todo momento. O pastor está debatendo, ele sai da linha, ele mantém, não, tudo bem, me mostra o texto. Aí o cara fala, não, mas por que está escrito assim? Ele falou, não, mostra o texto. Não é assim que está escrito, vamos para o texto. Ele já tem lá. Aí, mas isso aqui, conversou no grego, no hebraico e tal. Aí eu vi num debate o pastor que estava contra ele falou assim, mas eu não sei o que. Ele falou, não, para você não. Então tudo bem, se para você não, tudo bem, vamos lá, próximo. Ele não discute, ele mostra o texto diz isso, você não acredita, acredita de frente? Beleza, então vamos para frente. Só que nós precisamos apontar. Nós não podemos discutir, entrar nas questões, combatendo como o Vinícius falou, mas nós precisamos apontar. Nós não podemos deixar homens ou mulheres dando um ensino que é distorcido daquilo que a Bíblia ensina, ainda que de maneira maliciosa ou não, e ficarmos calados. Não, vamos entrar... Não, a gente precisa se posicionar. Principalmente no meio dos nossos. Eu tenho um exemplo, uma vez veio um varão aqui, eu nunca tinha visto, aí chegou aqui, estava orando por umas irmãs, falou assim, na hora que eu entrei na sala, ele estava falando assim, e a senhora vai receber aquilo que Deus mandou falar com a senhora. Pode crer, pode confiar. Ele falou, não precisa nem crer, você não precisa nem ter fé, não. Pela minha fé vai acontecer. Nossa. Aí na hora eu mandei, pastor, o senhor está errado.
Ele olhou assim, espantou, eu falei, não, porque eu falei, não, pastor, o senhor está errado. Não, porque afinal, o próprio Jesus falava, vai-te em paz, a tua fé te salvou. Quem tem mais fé do que Jesus Cristo, quando ele esteve aqui na terra? E ele falava que era do cidadão que salvou. Vamos mais longe. É. Ele falou, a Bíblia termina um trecho de Mateus dizendo assim, ele não realizou muitos milagres ali pela falta de fé. fé. Exato. Então, assim, tá errado, pastor. Aí ele foi querer explicar, eu falei, não, já entrei na sala do pastor Adilson, falei, pastor, deu uma alinhada num varão ali. Quando nós vemos, quando eu vir esse tipo de coisa, na minha frente, eu procuro apontar, eu falo. Porque eu sou um pastor, Vinícius é um presbítero, você é mestre, ensina, né? É superintendente, líder da escola bíblica dominical, professora. Então, nós somos pessoas que estão encarregadas ministerialmente de ensinar o que é certo e que é errado à luz das escrituras. E se eu vejo algo errado e eu me calo, eu não me posiciono, eu estou sendo omisso. E se eu sou omisso, eu estou compactuando com o ensino que está errado. Então, eu pego e falo. Aí entra a segunda parte, como o Vinícius falou. Eu não vou entrar em embate, eu não vou discutir. Se ele não aceita, beleza, porque aí entra o que ele falou. O Espírito Santo é quem convence. Mas nós, como cristãos, precisamos ser homens e mulheres preparados biblicamente, ter conhecimento bíblico e discernimento do Espírito Santo, do que a palavra está nos dizendo, para que quando nós nos depararmos com esses tipos de situações, nós possamos apresentar a defesa da nossa fé, que é o que está escrito em 1 Pedro 3:15. Eu acredito ainda, Ever, eu acrescento ainda um ponto nessa história, Jaqueline. Se eu não fizer isso, essa correção, ou se eu não pontuar mesmo em amor, que eu acredito que é o mais correto, eu estou negando minha fé. Sim. Eu estou negando a Cristo de uma forma muito, muito simples e notória, inclusive. Não, não é. Acabou. E eu estou negando a Cristo. Estou negando a minha fé. Então eu tenho que mostrar, não, eu respeito muito a sua posição, mas o que eu acredito, as escrituras sagradas dizem isso, e aí, se a pessoa quiser, então aí me mostra o versículo. Vamos ler o versículo, vamos para a luz da Bíblia, vamos discutir isso. Mas assim, muito em amor, sem levantar discussão, não por briga, tanto é que onde eu trabalho tem diversas denominações. Tem Testemunho de Jeová, tem Batista, tem Assembleiano, tem pessoal do Candomblé, tem Espírita, e todo mundo, eu converso com todos e eles vêm muitas vezes, chefe, no que você acredita acerca disso? Eu mostro, acredito e falo. De uma forma livre, leve, o pessoal lê, mostro na Bíblia, dou referência bíblica e pronto. Em amor. O papel de quem convencer vai ser do Espírito Santo. Sempre. É verdade. E assim, ouvindo a palavra de vocês, a omissão, até na questão jurídica, ela tem uma consequência. Então, imagine nesse meio nosso, né, e a questão espiritual. Imagina espiritual, né? E o jurídico saiu de onde? As leis aqui do Brasil. A maioria delas veio de onde? Tem muita coisa que é apontada na palavra. A palavra, sim, é verdade. Mas vocês percebem aí que tem muito tema, muita discussão, que é muito interessante, mas o que a gente busca aqui fazer, como o Vinícius disse, né, é tentar explicar da melhor forma possível em amor, né, respeitando cada pessoa, o conhecimento, o entendimento, mas a gente vai falar o que a palavra nos ensina, né, o que está na Bíblia. Então, aqui para a gente já ir para os momentos finais, gostaria de ouvir aí as palavras finais dos nossos convidados. Pastor Wever. Amém. Eu quero deixar aqui um conselho. É bíblico. Examinai as Escrituras. Nós precisamos ser amantes da palavra. Como eu disse, numa reunião de família, alguém que é parente meu estava ali com o entendimento equivocado do que a palavra realmente diz. E não é por malícia, mas tem gente que vai vir por malícia. Tem aqueles que virão por malícia. E se nós não estivermos preparados, pautados na palavra, nós seremos levados por questões tolas, por teologias fraudulentas, e nós precisamos conhecer as Escrituras. Nós não podemos estar baseados naquilo que o meu pastor disse, que o meu líder disse somente. Eu preciso ouvi-lo e eu preciso ir para a palavra, saber se bate e se está realmente condizente com aquilo que ele está falando. Eu costumo dizer para a equipe do Ministério de Louvor, falei, é bonito a gente cantar, é bonito a gente tocar, o louvor é ótimo. O louvor, eu costumo dizer, o louvor ele edifica,
mas a palavra transforma. E ninguém é cristão se ele não passar pela transformação. Transformai-vos, né? Nós precisamos ser transformados, ser renovados, como disse em Romanos. Então, eu falo isso porque eu sei que todo mundo gosta de ser levado por um bom hino, por uma boa melodia, por uma música, um hino que leva, um louvor que leva, que é gostoso, mas nada pode sustentar o cristão a não ser a palavra de Deus. Nós temos que conhecer. Porque, Jaqueline, se eu me predispus a gostar de alguém, eu vou conhecer aquela pessoa, certo? Então, se Deus, que me amou, entregou o seu filho para morrer por mim na cruz do Calvário, e a maior demonstração de amor que existe é essa. Então, se eu se esse amor se move em mim, por que eu não vou entender mais sobre esse amor? Simples. Então, assim, eu acredito que nós devemos sempre buscar a conhecer que amor é esse. Que amor é esse? Para que justamente hoje nós temos um mundo que jaz no maligno. Não adianta você querer esperar muita coisa do mundo. E nós vemos hoje muitas pessoas que maldosamente abrem um CNPJ, colocam cadeiras, um som, uma estrutura e começam a colocar muita coisa que não está na Bíblia, começam a colocar muito ensinamento falso no intuito de ganhar dinheiro. Ou de usurpar da fé de pessoas. Isso é crime mas assim, não acontece nada porque muitas pessoas acreditam fielmente naquilo ali. Por quê? Não examinam as escrituras. E muitos aspectos que a gente luta hoje no nosso dia a dia, a Bíblia é extremamente atual. Você vai trazer para o dia a dia e vai conseguir sanar muito problema que você tem na sua vida. É verdade. Bom, obrigado aos nossos convidados pela disponibilidade de tempo e também compartilhar o conhecimento. Eu quero agradecer vocês que nos assistiram, que estiveram aqui conosco. Espero que tenham gostado, né, dessa nova visão, né, um programa diferenciado para discussões, temas bíblicos. Espero encontrá-los no próximo programa. E não saiam daí, logo mais vai iniciar o nosso segundo culto. Muito obrigada e a paz do Senhor Jesus.